enquanto a oposição busca assinaturas para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma famosa CPI, né, para investigar as denúncias de corrupção lá no Ministério da Educação, no MEC, tem empenho de muita gente. O senador Randolfo Rodrigues, por exemplo, a Pamela gosta muito dele, sempre cita ele aqui. Nossa, ele vem buscando assinaturas e não consegue todas para abrir. Mas o líder do PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, o senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, disse que apresentou o pedido, conseguiu as assinaturas e vai abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as obras que tiveram início entre os anos de 2006 até 2018 e não foram terminadas nesse período, pois o país estava, nessa época, o país estava sob a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, de 2013 a 2011, de Dilma Rousseff, de 2012 a 2016, e do ex-presidente Michel Temer, de 2016 a 2018. Segundo o Portinho, o pedido já reúne 28 assinaturas para a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito no Senado Federal. São necessárias 27. Flávio Bolsonaro, filho do presidente, já estava também nessa mobilização para reunir as assinaturas necessárias. Mais um tempero para vocês. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que agora é do PMB, afirmou ontem em uma entrevista que o presidente Bolsonaro determinou, eu vou colocar entre aspas aqui, que ele entregasse o comando do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE, ao Centrão. Segundo Weintraub, a ordem foi dada pelo presidente em março de 2020 e atendida em junho, no dia 1º daquele mês, e foi publicada então a nomeação de Marcelo Lopes da Ponte como presidente do FNDE, e ele foi chefe, esse Marcelo Lopes foi chefe de gabinete de Ciro Nogueira, que é o atual ministro da Casa Civil. É um imbróglio lascado, é golpe e é contra-golpe na questão das CPIs. Eu começo com você, Pamela, já que você gosta tanto do Randolfo Rodrigues. Ai, meu Deus. É o coordenador de campanha do Lula. 1 minuto pra cada, hein? Né? É o coordenador de campanha do Lula, né? Ele aceitou o convite do Lula. E eu acho que nesse quesito a gente precisava ter alguma regra, né, na justiça eleitoral. Porque como que fica um senador que é coordenador de campanha fazendo aí atividades eleitoreiras durante o ano eleitoral? Isso atrapalha até o trabalho da casa, né? E é importante a gente destacar que houve uma senadora que fez uma denúncia na tribuna do Senado dizendo que ela não assinou a lista do Randolfo Rodrigues para a criação da CPI do MEC e, no entanto, a assinatura dela apareceu lá, né? Ele caiu no riso, não conseguiu responder, uma situação muito estranha, mas pela reação do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, vai ficar por isso mesmo, porque ele também ficou rindo, assim, uma coisa, rindo de nervoso, e pelo jeito não vai dar em nada, como não dá em nada que vem da esquerda, né? No mais, Paulo, sobre o Abraham Weintraub, veja bem, o presidente me pediu para ele entregar, enfim, para o Centrão. Eu ouço essas reclamações e de que o presidente está conversando com o Centrão justamente de quem está pretendendo se candidatar pelo Centrão. Não faz sentido. O que é a terceira via? É esquerda, direita ou é Centrão? Poxa, é centro. O Abraham Weintraub é o que hoje? Ele está no centro. E depois fica um apontando para o outro. Porque ele está negociando com o Centrão, não sei o quê. Não dizia que não existia diálogo? Que não havia governabilidade por parte do governo Bolsonaro? Porque ele não conversava com o centro? E agora ficam acusando e jogando essas coisas para aparecer. Porque, meu Deus, ele tá falando com o centro. Então, acho que é um pouco de hipocrisia, não faz sentido e não passa de politicagem. Ângelo Rigon. Vamos falar Você vê, o Weintraub até agora há pouco era ídolo dos adoradores do Bolsonaro. Agora que ele começou a contar a verdade, já virou bandido, né? Porque a manchete da Folha de São Paulo hoje confirma o que o Weintraub falou. Você ouviu falar dos kits de robótica, que toda a maracutaia está no Ministério da Educação. E está entregue ao Centrão, ao chefe do Centrão, que é o chefe da Casa Civil. O kit de robótica, a empresa que venceu, que é amigo do Arthur Lira, que é uma empresa de Maceió, terra do Arthur Lira, ele comprava os kits de robótica a R$ 2.700 e vendia ao governo por R$ 14 mil. Esse é o Centrão. Foi esse tipo de prática que o Bolsonaro se elegeu em 2018 dizendo que ia acabar. E não acabou, pelo contrário. Ele deu o governo para essas pessoas. E a gente está vendo aí, dia após dia, só
denúncias. E agora vem de ex-ministros que eram ídolos do pessoal bolsonarista até recentemente. Em relação a isso, você vê, uma inflação, um superfaturamento de 420% na venda de um kit não consegue provocar indignação nas pessoas que só veem o Bolsonaro como adorado. Então, vou falar o quê? A gente tem que esperar pela próxima denúncia de corrupção dentro do governo Bolsonaro, vindo ou não, ou do Centrão militar, que ontem foi o caso das próteses penianas. Conclui, Rigon. 3,5 milhões gastos com próteses penianas para integrantes do Exército. Kim Rafael. Bom, eu vou repetir sempre o que o Edivaldo Magro sempre falava aqui, né? A CPI sempre vai terminar em pizza, né? Não vai dar em nada. Infelizmente, a CPI resulta nisso. Então é todo aquele barulho, né? Tomando o tempo de todo mundo, inclusive da população, da imprensa, enfim, tudo aquela coisa. Mas, óbvio que não seria uma má ideia aí uma CPI, né, do MEC entre aqueles anos ali que o senador propôs, e também, sem contar, né, uma CPI do BNDES, uma CPI da Petrobras. Seria muito interessante, né, se a gente fizesse uma situação dessa, né? Agora, com relação mesmo ao Podemos aí, é uma questão bastante complicada, né? Assessor vai assumir, vai continuar sendo do Álvaro Dias. Então, acho que nesse quesito aí não tem nenhuma mudança significativa. Você não vai falar nada com relação... Você tem mais 20 segundos, você não vai falar nada com relação a CPIs? Não, a CPI seria essa. Tá bom. Luiz Neto. Bom, interessante a gente dizer o seguinte em relação a isso, né? Olha como a politicagem, né? Os interesses, eles mudam, né? Um ressentimento aí por parte do ex-ministro, a gente vê aí uma mágoa no coração dele, que deveria ser tratado na terapia e não através dos veículos de comunicação, né? Se há alguma denúncia contundente contra qualquer governo, digo qualquer governo, não só o governo brasileiro, mas também os governos estaduais, o governo municipal. Mas o Bolsonaro falou que não é psiquiatra, né? Então... Que seja feita a denúncia no órgão competente, que é o Ministério Público, que é onde investiga as ações, né? Então, acho interessante que isso seja ressaltado. Em relação à CPI, as CPIs geralmente elas defendem os interesses que os parlamentares buscam, muitas vezes interesses políticos, eleitoreiros, e na sua grande maioria não são de compromisso com a verdade, com o futuro do país. A gente vê isso com o resultado recente das decisões, né, tomadas aí pelos gestores, pelas decisões tomadas aí pelo próprio judiciário e pelos próprios deputados, que usaram da CPI da pandemia não para investigar o que realmente deveria ser investigado, que eram os estados e os municípios, e sim fazer palanque eleitoral na tentativa de alcançar êxito aí com seus grupos políticos nas eleições de 2022. Fernando Tupan, um minuto para você também. Golpe, CPI no MEC e agora o contragolpe dos governistas. CPI contra Lula, Dilma e também contra Michel Temer. Meu Deus do céu, imagina que festa que vai ser, hein, Paulo Caetano? A esquerda deve estar com o cabelo arrepiado. O Rigon citou ali agora há pouco a Folha de São Paulo, a mesma Folha de São Paulo que matou a Rainha Elizabeth esse final de semana. Mas eu já matei um monte de gente também. Isso faz prática do jornalismo, faz parte. Então, a gente tem que pensar bastante no que está falando. Nesse período de eleitoral, Paulo Caetano, o Rigon sabe disso, é muito facão, é muita coisa que o pessoal fica falando assim para tentar desgastar quem está no poder. Isso é normal, e a gente que acompanha a eleição há tanto tempo sabe que isso acontece. Mas esse contragolpe, se realmente andar, Paulo Caetano, vai deixar o Lula, vai deixar a Dilma e o PT numa situação bastante delicada. Imagina se eles forem fazer um levantamento, tá, na Receita Federal dos petistas que compraram chácara. O negócio é grande, Paulo Caetano. Então tem muita coisa para você investigar, como aquele PAC 1 e 2. Meu Deus, eu tenho cada denúncia de empresários envolvendo empresários amigos aqui. Deus do céu, você fica com o cabelo arrepiado, Paulo Caetano. Você desiste de política. O PT, conforme a Operação Lava Jato, que agora está tendo esse contragolpe também, se você pensar no que foi a Operação Mãos Limpas na Itália, está se repetindo aqui no Brasil. O pessoal está indicando pessoas e essas pessoas estão fazendo o trabalho que não deveria ser feito.
Nós temos que melhorar. Nós ainda estamos nos anos 50 dos Estados Unidos, onde até aquela época tudo era possível e a corrupção corria solta. Hoje, tudo mudou. Vamos lá, Fernando. E os brasileiros precisam optar por isso também, mudar, diminuir essa vergonha. Pelo amor de Deus, está muito vergonhoso o nosso país. Ô Paulo, ninguém usou a palavra ônibus superfaturado nem kit robótica superfaturado. E não é do PT, é do atual governo. E parece que o pessoal da bancada não quer transparência e investigação sobre o que está acontecendo. Calma, Paulo Caetano. O senhor está equivocado. O senhor está equivocado. Calma, Fernando. Calma. Não. Fernando, segura aí. Não é direito. Fernando, o Brasil. Fernando, segura aí. Aguinaldo, não, vou segurar o tempo do Aguinaldo. Aguinaldo, você joga lenha, né? Você joga gasolina na fogueira. Vai, Aguinaldo Vieira, tem um minuto, vai. Olha, só lembrando até aqui da participação do nosso amigo ouvinte, o Heitor, né? Lembra que precisava também de, se for feito CPIs, né? A CPI da Covid, mas nos estados, nos municípios, né? Onde realmente houve muita falcatrua. Mas em época eleitoral, a CPI seria eleitoreira, né? Eu acho que até deveria ter um regimento interno de não ter CPI, porque aí é para chamar atenção, para ficar no holofote, enfim, e aparecer. E agora, do governo Lula, do governo Dilma, não que não deva ser fiscalizado, mas uma CPI só atrasa todo mundo, um alto custo ainda maior para o Congresso. Então, os dois lados estão errados. Até na fiscalização da questão do Ministério da Educação, né, pode ser feita uma fiscalização, uma denúncia e não uma CPI. Né? Então virou assim, a CPI, como até o próprio impeachment, virou algo muito corriqueiro. As pessoas fazem isso como trocam de camisa. E no ano eleitoral ainda, o gasto que isso tem é apenas para chamar atenção, colocar no holofote e fica um jogando contra o outro apenas. E são apenas realmente, como diz o Luiz Neto, interesses pessoais. Então é bobagem, é coisa de político e eleitoreiro. A gente não deve nem dar atenção para essa gente.